Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Geraldo Nunes. Eu estou debaixo aqui de um telhado que não tem forro, mas é um lugar bem agradável, limpinho, viu? Tá bonito aqui dentro. E eu vou transmitir para vocês uma parte da palestra que eu fiz na Academia Cristã de Letras, em homenagem ao meu antecessor na cadeira 27, que eu ocupo agora, Dr. Duílio Crispim Farina. Ele faleceu em 2003, depois houve um outro sucessor até a minha chegada em 2021. E o Dr. Duílio Crispim Farina, ele foi entrevistado por mim na Rádio Eldorado em 1995, médico obstetra, mas acima de tudo um apaixonado por São Paulo. Ele chegou no estúdio e já disse: existem várias maneiras de se amar São Paulo. E uma delas é através da medicina, no atendimento à população, em especial a mais carente. Então, iniciou referências ao médico Braulio Gomes, que certa vez, ao circular no centro de São Paulo, presenciou uma senhora dando à luz em plena rua. Era médico e resolveu socorrê-la. E depois ele levou essa mulher junto com a criança recém-nascida para a casa dele, porque não havia uma instituição que acolhesse essa mulher. Deste acontecimento partiu a iniciativa a Braulio Gomes de fundar a Maternidade de São Paulo em 1894. Essa instituição funcionou durante 109 anos, até 2003, portanto, tendo efetuado durante a década de 1980, só para vocês terem uma ideia da importância do que foi a Santa Casa, 16 mil partos. É algo assim impressionante, não é mesmo? Bem, vamos falar mais sobre o Dr. Duílio Crispim Farina. Ele trabalhou na Maternidade de São Paulo durante 35 anos e me disse ter perdido a conta de quantos partos realizou. Aí ele me perguntou: em que maternidade você nasceu? Aí eu falei: doutor, coincidentemente nasci na Maternidade de São Paulo. Aí ele perguntou a data do meu nascimento e falou: com certeza pode ter sido eu, um daqueles que efetuou o parto da sua mãe. E é verdade, eu posso ter nascido mesmo com o auxílio no momento em que minha mãe me deu à luz, do Dr. Duílio Crispim Farina, por que não? E aí ele me passou números interessantes de personalidades que nasceram na Maternidade São Paulo, além de mim, claro. Ayrton Senna, Amir Klink, Paulo Maluf, William Bonner, Suzana Vieira, Nelson Motta. Muita gente pensa que o Nelson Motta é do Rio de Janeiro, mas ele nasceu em São Paulo, entre outros milhares e milhares de paulistanos e paulistanas que nasceram na Maternidade São Paulo. Dr. Duílio nasceu em 9 de dezembro de 1991, em uma residência na Ladeira Porto Geral. Decidiu estudar medicina, segundo ele, motivado em parte pela própria cidade. Quando ainda criança, sua família se mudou para uma outra casa na rua Frei Caneca, e dessa casa ele via o movimento de pessoas em frente ao prédio da Maternidade de São Paulo. Olha só que coisa interessante. Outra razão que o inspirou para o estudo da medicina foi o próprio pai, que sempre lamentou não ter concluído a Faculdade de Ciências Médicas, embora tivesse iniciado esses estudos no Rio de Janeiro, numa época em que ainda não havia na cidade de São Paulo os cursos de medicina. Eu concluí, portanto, dessa informação que o pai do Dr. Duílio foi estudante de medicina antes de 1913, ano em que se iniciaram os cursos de medicina em São Paulo, visto que a Faculdade de Medicina da USP, sob a direção do Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, foi inaugurada em 19 de dezembro de 1913. A vida de estudante do Dr. Duílio Crispim Farina foi cheia de agitos. Eu quero dizer agitos no bom sentido. Por exemplo, ele presidiu o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz da Faculdade de Medicina de São Paulo em 1946.
Mas ele sempre dizia que a capacitação para que ele se tornasse um grande médico veio principalmente dos conhecimentos que ele obteve no ginásio do Estado, onde ele estudou, ginásio do Estado que era gratuito, e havia uma dificuldade muito grande para se ingressar no ginásio do Estado. Fazia-se um concurso de admissão, ou seja, um exame, os alunos passavam por um exame para serem aprovados. Só os aprovados poderiam estudar no ginásio do Estado. E aqueles jovenzinhos, estudantes, todos ali na casa dos 12, 13 anos, ainda imaturos, precisavam ter os ânimos preparados pela família, no sentido de que, dali para frente, a vida não seria de muitos estudos e de poucos passeios e brincadeiras. E dessa experiência, o doutor Duílio passava a todos uma receita de vida. Todo médico, depois que se aposenta, precisa continuar elegante e perfumado. Senão, ao ficar velho, perderá a graça. Outra receita do doutor Duílio: amar São Paulo e a casa de Arnaldo, que é como ele chamava a Faculdade de Medicina de São Paulo. Isso então é o que eu falei lá, é uma pequena apanhado, depois eu contei, claro, um resumo todo, e contei que o doutor Duílio Crispim Farina, que nasceu em 1921, faleceu em 25 de janeiro de 2013. Nada mais propício do que uma data como essa para homenagear no dia da partida aquele que tanto amou São Paulo. Obrigado a vocês pela audiência e aos poucos a gente vai melhorando o ambiente desse estúdio até torná-lo bem palatável e agradável a todos. Obrigado por enquanto, um abraço.